Uma palavra de esperança com o pastor Wagner Aprígio. Nos apoie nesta missão. Vamos juntos propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Se esse canal tem sido bênção para você, então curta as nossas mensagens, inscreva-se e ative as notificações. Vamos compartilhar esperança. Fique agora com mais uma mensagem transformadora para a sua vida. Olha só, abra a tua Bíblia aí, você que trouxe ela, por favor, abra a tua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. Eu vou dar um trabalho na missão, Breno, aqui. Desculpa, tá, Breno? Mas conto contigo, eu estou contando contigo. Deus está contando com a gente, o céu inteiro se move para ver a gente vencer. Só uma pergunta, essa máquina está ligada? Tá? As duas? Então, acho que é o fogo do Espírito mesmo. Então, tá bom. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 6. E você vai encontrar o versículo 20, somente o versículo 20. Vamos fazer a leitura desse texto. E quantos encontrarem, digam, glória a Deus, aleluia, Deus é bom. É o que você achar de melhor para ministrar. Libere palavras de fé. Glória a Deus, amém? Então vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. Gostaria que você colocasse a mão na tua Bíblia aí, no versículo 20. Coloque aí a tua mão, teu dedo, teu coração nesse texto. Gostaria que você fechasse teus olhos, mas abrisse o teu coração. Vamos deixar o Espírito Santo ministrar em nós e por meio de nós. Nós não estamos aqui em vão, nós não estamos aqui por coincidências, nós não cremos em obra do acaso, nós não estamos aqui por acaso, mas sim por uma causa, e a causa é a causa de Cristo. Eu sei que você só veio aqui porque algo dentro de você queimou de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa. E eu sei quem te trouxe aqui. Quem te trouxe aqui foi o amigo Espírito Santo que preparou sua vida para hoje, para curar você, transformar você, dar uma direção poderosa para a sua vida. E eu te peço, amigo Espírito Santo, nos ajude a contemplar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, por meio de nós e através de nós. Que através de nossas vidas, o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor. O Seu nome venha a ser exaltado. Nós queremos mais que um toque, mais que uma visita. Nós queremos transformação de dentro para fora, Senhor. Nós queremos uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento, uma mudança de hábitos, Senhor. Queremos deixar para trás os hábitos de incredulidade, de medo. E queremos viver um hábito do céu, de buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça. Queremos mais da Tua presença, Senhor. Queremos ver o céu se abrir sobre nós. Como Ezequiel, queremos ter visões de Deus. Queremos ver os céus abertos. Queremos ver e contemplar a Tua mão poderosa sobre nós. Nós queremos ver além do que os nossos olhos podem enxergar. Queremos ver como o Senhor vê, sentir como o Senhor sente, pensar como o Senhor pensa. Queremos mais da Tua presença, Senhor. No nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Vamos lá, 1 Timóteo 6, versículo 20, a minha versão é NVI, diz bem assim: Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Novamente, Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Vamos ler o versículo 21 também.
professando, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com você. A primeira parte do verso 20 diz: Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Hoje eu quero falar sobre ser como Timóteo. No domingo passado, nós iniciamos uma série de mensagens com o tema Seja como Timóteo. E falamos, precisamos ser como Timóteo, nos tornando um exemplo na casa de Deus. Deus nos chama para sermos exemplos. E essa palavra no grego é ser um padrão, ser um modelo que se copia. Parece algo muito além daquilo que nós pensamos, porque infelizmente alguns caminham ainda com a mentalidade de: não, eu estou caminhando com Deus, sabe, mas assim, a gente peca de vez em quando, mas Deus sabe, Deus compreende. Não, eu sou crente, mas não vem me cobrar a perfeição. Eu sou pecador, eu continuo pecando. Isso é sinônimo de humildade para demonstrar a grandeza, superioridade e suficiência de Cristo, ou é uma desculpa para continuar pecando? Porque a Bíblia diz que nós fomos chamados para sermos exemplos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo bate no peito e diz assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou, e aponta para a cruz, assim como eu sou de Cristo Jesus. Ou seja, quem olhar para mim não me vê somente, quem olhar para mim, vê Jesus. Ou seja, a Bíblia está nos chamando para representarmos o reino dos céus nessa terra, nesse lugar. A Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo, representantes do alto. Hoje eu quero caminhar para o segundo degrau dessa série. Primeiro, ser como exemplo. O mundo carece de homens e mulheres de Deus que se tornam exemplos de fiéis nessa terra. Escute bem. Mau testemunho, a concorrência é grande. Bom testemunho, sempre tem espaço para nós. Sempre tem vaga para os bons testemunhos. Porque os maus, a concorrência é grande. Mas hoje o Espírito Santo, ele te trouxe aqui. O Espírito Santo nos trouxe aqui para falar algo um pouco mais, alicerçar algo um pouco mais em nosso coração. Hoje a mensagem é: como Timóteo, precisamos guardar o depósito que Deus nos confiou. Olhem para cá, irmãos. Olha o que o Senhor, através de Paulo, disse a Timóteo: Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Será que nós temos guardado o que nos foi confiado? Em outras versões, vejam comigo, que algumas versões são diferentes. A linguagem, o texto é o mesmo, o entendimento é o mesmo, mas a linguagem é diferente. Olha só, na versão A Mensagem, o mesmo versículo diz assim: quanto a você, meu prezado Timóteo, guarde o tesouro que recebeu, guarde-o com sua vida. Vejamos agora a NTLH, a nova versão da tradução, na nova tradução da linguagem de hoje. Olha só essa versão. Timóteo, guarde bem aquilo que foi entregue aos seus cuidados. Agora, tem a versão da Almeida Corrigida e Fiel. Através dessa versão, nós iniciamos a direção profética de Deus para nós agora. Escute bem. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado.
Como Timóteo, Deus está nos chamando para guardar o depósito que nos foi confiado. Ou seja, é o nosso dever, é a nossa missão guardar. Agora, o que é guardar, pastor? Vamos percorrer comigo sobre o significado da palavra guardar. Guardar é defender, proteger. Disse a respeito de um guarda militar, exercendo vigilância ininterrupta sobre algo ou alguém. Esse guardar é como um guarda, um militar, que está por 24 horas guardando, protegendo, defendendo algo ou alguém, que é muito importante. A Bíblia está nos chamando para guardar o que Deus nos confiou, com muito zelo, com muita dedicação, sem tirar os olhos, sem dormir, sem cochilar, sem reclamar, sem distrair. Guardar. Guardar também refere-se à vigilância ininterrupta que os pastores mostram em manter os seus rebanhos. É como um bom pastor, e aqui no viés natural da coisa, que guarda as suas ovelhas, defende as ovelhas contra os lobos, os animais ferozes. Esse pastor cuida de cada uma. Ou seja, a Bíblia nos chama para guardar. Guardar como um guarda militar. Guardar como um bom pastor. Guardar o que, pastor? Guardar o que Deus nos confiou. Aleluia, meu irmão. Guardar enfatiza a vigilância necessária para manter o que é confiado. O Senhor nos chama para ter uma vigilância necessária para mantermos o que nos foi confiado. A pergunta que eu tenho para você, para nós essa noite é: o que te foi confiado? A Bíblia está falando de 24 horas de proteção. 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30, 31 dias no mês, 12 meses ao ano. Guardar. Agora a pergunta é, a Bíblia diz, guardar o quê? A Bíblia também responde, ó Timóteo, guarda o depósito. O depósito que Deus lhe confiou. Será que nós temos guardado o bom depósito que Deus nos confiou? Ou a pergunta é, o que você tem guardado? Porque o chamado de Deus para os crentes, o chamado de Deus para os seus filhos é guardar o bom depósito. É guardar o bom depósito. O que é o depósito? O depósito das boas novas que Deus nos confiou em Cristo Jesus. O depósito da palavra de Deus que nos foi confiada, meu irmão. O depósito do Espírito Santo que Deus, depositou em nossa conta. Guardar o depósito que Deus fez na minha e na sua vida. Há 2000 anos atrás, Deus fez um depósito na vida da humanidade. Eu vou depositar o meu filho. Vou dar o melhor na sua conta, por sua vida, por sua salvação. Deus depositou o Filho, o Pai depositou o Filho na conta da humanidade, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora a pergunta é, como temos administrado, gerenciado e valorizado, guardado o depósito de Cristo em nossa vida? Quando a gente fala de depósito, quer ver a gente rir? Alguém fala bem assim, me passa a sua chave Pix. Depois chega lá a notificação, R$1 milhão. Você fica doido, aí você fica assim mesmo, assim que você ficou. Tá vendo como você ficou? Isso porque eu falei de 1 milhão em depósito. Agora é porque a gente não brada. Quando eu falei que o Filho de Deus foi depositado em nossa vida.
Falamos de 1 milhão, alguém pensa, resolveria todos os meus problemas. Pergunta o maior bilionário do mundo se ele não tem problema. Ter dinheiro não significa ser isento de problemas. Existem pessoas vencendo por fora, mas perdendo por dentro. São tipos de Naamã. Naamã era um soldado respeitado, um comandante respeitado pelo seu governo, pelo seu rei e pelo seu povo. Naamã era vitorioso em cada guerra que ele participava. Mas a Bíblia diz que toda vez que ele chegava em casa, ele se deparava com a triste realidade. Porque ele vencia por dentro, era aplaudido pelo povo, mas em casa, quando ia tirar a farda, a lepra dizia: você é muito famoso lá fora, negão. Você é muito famoso lá fora, bonitão. Mas eu estou te matando aos poucos. São tipos de Naamã que vencem por fora e perdem por dentro. São tipos de Naamã que lá fora é muito bom, é legal, é educado, é gentil. Mas dentro de casa são ogros. Que não zelam de suas famílias. São ferozes. Mas a Bíblia nos chama para vencer, tanto por dentro quanto por fora. Mas como vencer por dentro e por fora, pastor? É aprendendo a guardar o depósito que Deus nos confiou. Querido, o depósito de Cristo foi ministrado em nós. Aí Jesus continuou o depósito. Como? Continuou. Quando ele vai acender os céus. E fala bem assim, ó, não saiam de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Ele estava dizendo o seguinte: o Pai me depositou sobre vocês. Eu estou voltando para o Pai. E o meu depósito agora é: sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia! Se o Pix é bom, imagine o Pix do céu. Bum! Escute bem, Deus depositou em nós o melhor que Ele tinha. Oh, glória! Ah, meu Deus. Guardar o depósito. Escute bem, literalmente falando, o apóstolo Paulo estava lembrando a Timóteo a guardar, a cuidar, a zelar do depósito das boas novas da palavra de Deus. Guardar esse bom depósito que é a palavra de Deus. Alguns falam bem assim, pastor, até que eu leio a Bíblia, mas não entendo. É porque você está sem os depósitos necessários para entender esse depósito. Se você não entender o depósito de Cristo, eu vou explicar melhor. Jesus é Deus. Ele veio na terra como homem, Deus conosco. Jesus veio para habitar em nosso meio, conosco. Ele andou no meio dos homens. Ele viveu como homem, sem pecado algum, mas viveu. Ele chorou, se entristeceu. Então, Jesus, Emanuel, Deus conosco, o Deus no meio dos homens, no meio do povo. Esse foi o primeiro depósito. O segundo depósito, o Espírito Santo. O Espírito Santo não é Jesus, não é o Pai. Mas o Espírito Santo, ele forma a Trindade, porque o Pai tem uma missão, o Filho uma missão e o Espírito Santo uma missão. O Pai envia o Filho no meio do povo, no meio das pessoas. Agora, e o Espírito Santo, pastor, quem é? É Deus. Mas não Deus com as pessoas. Deus para habitar dentro das pessoas. O Espírito Santo é Deus dentro do homem. Ou seja, o homem que conhece Cristo, a pessoa de Cristo, ele tem a possibilidade de viver como Cristo. Como assim? É só ele receber o depósito da essência de Cristo. Quem é? O Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, você passa a mudar. Porque o Espírito Santo, o Espírito separado de Deus para separar o homem do mundo. Amém.
É só o Espírito Santo que nos convence. Pecado, justiça e juízo. É só o Espírito Santo para trazer você da sua casa, do seu conforto, entre aspas, para estar aqui hoje, domingo, ouvindo uma palavra norteadora e poderosa para a sua vida. É só o Espírito Santo que é capaz de logo mais, quando estiver acabando esse culto, fazer você se aquebrantar e falar bem assim: eu quero entregar minha vida a Jesus. Esse depósito está em nossa conta. Agora, escute bem. Um depósito é uma confiança ou coisa consignada à guarda fiel de alguém. O depósito é algo valioso que foi confiado a alguém. Ou seja, a pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito Santo foi confiada a nós. Quando eu recebo Jesus, eu tenho a responsabilidade de andar por essas ruas, de ir ao meu trabalho, de cuidar da minha casa, da minha família, da minha índole, do meu caráter, porque eu recebi o depósito de Cristo na minha vida. Eu sou o banco que recebeu esse depósito. Então eu começo a andar na rua com algo valioso dentro de mim. E as pessoas entendem que o poder disso não está no banco, mas em quem depositou o dinheiro no banco. Deus depositou em nós poder, graça, misericórdia, salvação, cura, libertação. Mas você precisa valorizar tudo isso. Você precisa andar por meio de tudo isso. As pessoas agora usam no digital, ou seja, no celular, as suas contas. Ou seja, tem gente que fica com medo de ser roubado, principalmente o celular. Porque o celular está todo o dinheiro da vida dele. E você diz: não podem levar tudo, menos o meu celular. Não é pelo celular, é pelo que tem dentro dele. Alguém disse: ladrões não roubam casas vazias. Você não percebe que é por isso que Satanás está tentando o tempo todo contra a sua vida? Se você não tivesse valor, o diabo não ia tentar te matar o tempo todo, roubar e destruir os seus sonhos. Se nós não tivéssemos valor, o sistema não nos iria perseguir. Se nós não tivéssemos valor, a mídia não ia tentar nos execrar, nos cancelar o tempo todo. Se nós não carregássemos algo grandioso, o mundo não seria contra nós. Jesus disse: olha, eles te odeiam por um motivo, porque vocês não são do mundo. Nós carregamos o maior poder, dunamis, da terra. Aleluia. E a pergunta é: o que temos guardado? Eu quero começar por simples coisas. Aprendemos a guardar muitas coisas na vida. E tem coisas que aprendemos a guardar sem ninguém mandar guardar. Tem coisas que guardamos, mas ninguém nos ensinou. Aprendemos vendo, copiando modelos, seguindo padrões. Quer ver? Existem pessoas que começaram a guardar mágoas, raivas, frustrações, há muitos anos. Começaram a guardar rancores, começaram a guardar palavras malditas. Pessoas que a gente conversa e pergunta: por que você está assim? Ah, pastor, porque eu ouvi na minha vida inteira o meu pai e minha mãe dizer que eu não prestaria para nada. Porque eu cresci na casa de vizinhos e parentes e sempre me disseram que eu não ia dar nada. Mas por que você resolveu guardar essas coisas? Se a Bíblia diz assim: guarda
o bom depósito. Ou seja, guarde as coisas boas. A Bíblia nos chama de casa de Deus, ou seja, a casa que guarda o Espírito Santo. A Bíblia não nos chama de casa do medo, do rancor, da ira, da mágoa, da raiva. A Bíblia não nos chama de casa da depressão, da ansiedade, dos traumas, da traumatização, porque é diferente trauma para traumatização. Trauma é algo que acontece com você como acontece com todo mundo. Mas a traumatização é o que você faz do seu trauma. A traumatização é aquilo que você faz com o que acontece com você. Se aquelas palavras pesadas que lançaram sobre você te traumatizou, você pensa, não, me machucou. Mas a decisão de viver machucado a vida toda é sua. Existem pessoas que a gente tenta mudar a mentalidade por meio do Espírito Santo. Por quê? Porque só pelo Espírito nós mudamos a mentalidade das coisas. Eu conheço pessoas que a gente orienta, olha, seu casamento vai dar certo. Ou a sua família tem jeito, ou você vai conseguir sair dessa dívida. Olha, essa doença vai passar, essa porta vai se abrir. Mas pessoas que falam bem assim, pastor, mas você não sabe o que eu ouvi. Me disseram que eu vou ser pobre a vida toda. Me disseram que não vai dar certo. Tudo que eu fizer vai dar errado. Então a questão é, qual foi a sua decisão? Você decidiu viver por qual palavra? O Senhor disse a Timóteo, guarde o bom depósito. Guarde o tesouro que eu te confiei, que Deus te confiou. Chega de ser uma casa de amargura. Tem pessoas que você conversa, você não consegue enxergar o futuro por suas palavras. São pessoas que você conversa e as suas palavras sempre remetem ao passado. Você não nasceu para viver passado, passado não se vive, passado se lembra. Para tirar as lições, aprendizados, seguir em frente, sacudir a poeira e olhar para o futuro extraordinário que Deus preparou para você. Aleluia! Aleluia! Guardar o bom depósito. Não guardar as suas mágoas. Quantas mágoas guardamos no coração? Aí você fala bem assim, eu tenho um tempo que eu não sinto o Espírito Santo. Mas por quê? Porque você é um depósito para guardar as coisas de Deus. Mas você substituiu as coisas de Deus pelas mágoas, pelas tristezas, pelas mazelas. Pessoas que não querem mais a igreja. Não querem mais a igreja não é por causa de Deus, mas sim por causa de pessoas que te magoaram no nome de Deus. Mas se você tivesse guardado a palavra no depósito do teu coração, você entenderia. Jesus disse, nem todos que chamam Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Você não pode receber tudo que liberam sobre a sua vida. Uma vez eu cheguei em um culto, pregando em um culto, minha esposa estava de resguardo do nascimento da minha filha caçula. Eu acabei de pregar, eu era o pregador da noite. E quando eu acabei de pregar, uma moça veio, uma mulher já, né, vivida. Ela falou bem assim, pastor, Deus me mandou aqui para te dar uma palavra. Eu falei, pode dar essa palavra aí, fala aí. E ela falou bem assim, então, Deus me mostrou hoje que tem uma pessoa que o senhor namorou que está presa. E ela vai sair da cadeia e o senhor vai voltar para ela. Tem muita gente que quando começa a ouvir alguma coisa, já começa a chorar. Começa a chorar. Aí a pessoa já entra nas suas emoções, te engana. E alguns até recebem e falam assim, poxa Deus, por que você está falando isso comigo? A pergunta é, foi Deus que falou com você? Foi Deus que falou isso com você? Eu falei assim, minha irmã, deve ser para outro, porque eu sou casado, estou com uma filha caçula em casa para comprar leite, fralda. Eu nunca namorei com ninguém que está presa. Graças a Deus, eu tive poucas namoradas, eu sei de todas elas e está todo mundo solto. Misericórdia.
Então a questão é quem está falando com você. O que você tem guardado na sua vida. Desde criança, alguns me diziam, vai ser vagabundo, vai ser malandro, vai ser maconheiro. Eu nunca quis ouvir esse tipo de voz. Essa voz nunca governou minha vida. Essa voz nunca direcionou a minha vida. Um dia eu ouvi uma voz. Eu tinha 23 anos debaixo do trio elétrico, num carnaval, embriagado, 23 anos, debaixo de um trio elétrico. Eu ouvi uma voz. Não foi do cantor, não foram as vozes dos meus amigos que estavam bebendo comigo, mas aquela voz que falou comigo aquele dia, em um carnaval, foi a voz que eu nunca mais consegui esquecer. A voz me disse assim: Wagner, o que você está fazendo aqui? Por 3 vezes aquela voz gritava em meu coração dizendo: o que você está fazendo aqui? Por fim a voz disse: volte para casa. Eu voltei para casa. Mas eu entendi o que Deus queria falar comigo. Porque quando a voz disse volte para casa, a minha mãe não servia o Senhor. A minha esposa não servia o Senhor. Não era esse tipo de casa que Deus está falando comigo. Era a casa que o filho pródigo precisou voltar quando estava na pior. Era a casa de Deus que Jacó viu na sua experiência no deserto. E ele disse: verdadeiramente Deus está aqui, eu não sabia. Que essa voz seja a voz norteadora dentro de você. Que essa voz guie o seu trabalho, sua profissão, suas finanças. Que essa voz direcione suas emoções. Que essa voz direcione sua família, seus sonhos e projetos. A voz que falou com Abraão: sai da sua terra, da sua parentela. A voz que falou com Jacó em meio ao deserto, dizendo: qual é o seu nome? Como você se chama? E Jacó disse: meu nome é Jacó. E a voz disse: mas a partir de agora você não será mais Jacó, mas sim Israel, porque lutou com Deus e prevaleceste. Que a voz que falou com Jesus quando estava sendo batizado, o filho entra nas águas, o Espírito vem em forma corpórea de pomba, e a voz do Pai brada dizendo: esse é meu filho amado, em quem me agrado. Que possamos viver pela palavra de Deus. Que possamos viver pela palavra de Deus. Quando você vive pela palavra que Deus liberou sobre você, a sua identidade é protegida. Após Deus falar com o filho, o pai falar com o filho: você é o meu filho amado, eu me comprazo em você, eu me agrado em você. Você já leu a Bíblia? Após o batismo de Jesus, ele vai para o deserto jejuar 40 dias e 40 noites. E ele foi para o deserto debaixo da voz profética e poderosa do Pai. Mas no deserto, aquele que tenta deturpar a nossa identidade espiritual, aquele que tenta confundir, como fez com Eva no jardim. A primeira coisa que o diabo fez com Jesus não foi tentar o poder de Jesus, mas tentar a identidade de Jesus, rasurar a identidade do Filho. Ele pergunta se tu és o Filho de Deus. Ele não perguntou se você tem poder, se você sabe curar. Ele perguntou a Jesus: se tu és o Filho de Deus. Se, dúvida. O diabo sempre vai tentar confundir sua mente. E é por isso que o mundo está vivendo dessa forma. Porque ideologia. O que é ideologia? Estudo das ideias. São ideias que o mundo cria. E essas ideias vêm tentando deturpar, dizendo bem assim: se tu és o Filho de Deus, não deixe as vozes do mundo deturpar a sua identidade. Você não é o momento que você passa. Você não é o deserto que você passa. Você não é a guerra que você passa. Você é filho, filha de Deus.
Mas precisamos guardar o bom depósito. Precisamos guardar o bom depósito. Sejamos como Timóteo. A Bíblia diz que em Lucas 6,45, olha só. Lucas 6,45 diz: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio do coração. Quem é você nessa noite? Deixa aqui. Que tipo de homem, mulher você tem sido até aqui? O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. É você que escolhe o que você vai tirar de dentro de você. É você que escolhe o que você vai valorizar. Eu posso arrancar de mim o pior de mim. Eu posso viver o pior de mim. Mas eu posso viver o melhor de mim, que está em Cristo Jesus. O homem bom do seu tesouro tira coisas boas do seu coração. E valorize as coisas boas que Deus plantou em você. Valorize os dons, o chamado, o talento, a criatividade que Deus te deu para viver sobre esse tempo. Valorize o melhor de Deus que foi plantado em você. Nós temos uma essência celestial. Existe algo dentro de nós maior que nós mesmos. Somos aquele simples e frágil vaso de barro. Frágil por fora, frágil aos olhos do mundo. Mas dentro de nós carregamos o poder mais valioso que esse mundo já viu. Existe algo grande dentro de você. O que temos guardado, coisas boas ou coisas ruins? O que você tem arrancado? O que você tem demonstrado na sua vida? Bom tesouro ou um mau tesouro? Sejamos como Timóteo. Guardemos a verdade preciosa que nos foi confiada. Timóteo aprendeu a guardar as verdades de Deus dentro dele. 2 Timóteo 1,14. Põe aí para nós. 2 Timóteo 1,14. Quanto ao que lhe foi confiado, Timóteo, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Porque alguns têm perdido tanta coisa grande que Deus tem confiado, porque não tem guardado pelo Espírito Santo. Quanto a você, Timóteo, que está aqui. Quanto a você, mulher, Timóteo, que está aqui. Guarde o que lhe foi confiado por meio do Espírito Santo. Que visita? Não. Que arrepia de vez em quando? Não. Que habita. Que mora em você. Como Timóteo, precisamos guardar as heranças espirituais. Tem muita gente guardando, lutando, brigando e morrendo, sangrando e gemendo, por causa de heranças terrenas. São irmãos que travam guerras odiosas, por causa de uma herança, de um terreno, de um apartamento, de uma casa que o pai partiu e deixou, e famílias perdem aliança, comunhão, por causa de heranças terrenas. Mas Timóteo aprendeu a guardar heranças espirituais. Aleluia! 2 Timóteo, capítulo 1, versículo
5 ao 7. Paulo disse a Timóteo: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Olha o que Paulo diz sobre Timóteo. Eu sei que você guarda heranças espirituais, meu filho, que começou com sua avó e com a sua mãe, e que foi transmitida a você. Paulo não diz: Timóteo, você recebeu aquele lote, aquele campo, aquela fazenda, morra por aquilo, meu filho. Se mate de trabalhar para coisas terrenas e passageiras. Não, Paulo disse assim: por essa razão, torno a lembrá-lo de que, ele vai dizer, recordo-me. Vamos lá, meu filho, isso, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Escute bem, quais são as heranças espirituais que você está carregando até aqui? Talvez alguém me diga: pastor, eu nunca tive uma herança espiritual em Cristo do meu pai, da minha mãe. Minha mãe foi alcoólatra, meu pai foi alcoólatra. Ninguém nunca serviu Cristo em minha casa, pastor. Se você não teve uma herança espiritual dos seus pais sanguíneos, o seu Pai Celestial te deu herança espiritual. O Pai depositou na sua conta, na sua vida, as heranças de mais poder que Ele tinha: o Filho e o Espírito. E para você que nunca teve herança espiritual, mas que deseja carregar a herança espiritual que Deus te confiou, você pode transmitir aos seus filhos a partir de agora. Pastor, eu nunca tive o pai que eu sonhei, mas você pode ser o pai que você sempre sonhou. Eu nunca tive uma mãe que me amou, mas você pode ser a mãe que vai amar os seus filhos, que vai apontar um caminho, que vai deixar heranças espirituais poderosas. O versículo seguinte: por essa razão. Qual razão? A razão da herança espiritual. Torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, dentro de você, dentro de você. Eu vim aqui para que você se lembre da chama do dom espiritual que está dentro de você. Todo o recurso que você precisa, toda a unção que você precisa para vencer na sua vida está dentro de você. Você precisa recordar dessas coisas. Está dentro de você. Que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Heranças espirituais também são compartilhadas através de uma poderosa e fervorosa oração. Você não pode se apresentar diante do altar do Senhor para receber uma oração de qualquer forma, de qualquer jeito. Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, existe um dom dentro de você que foi deixada como herança espiritual através da sua avó e da sua mãe, mas também através da imposição de mãos, que nós oramos por você. Ou seja, quando você se comparece diante do altar para receber uma palavra, uma imposição de mãos sobre a sua vida, se você crer, você carrega esse poder dentro de você. Eu lembro até hoje das palavras proféticas que foram liberadas sobre mim quando eu me converti. Irmãos falaram mal de mim. Alguns diziam que eu tinha me convertido para se aparecer. Eu tinha 5 meses na igreja, mas eu nunca vivi por isso. Eu vivi pelas palavras proféticas que foi liberada sobre mim. Eu lembro do que meu pastor me dizia. Eu lembro das profecias que eu recebi no monte, no vale. Porque é isso que eu decidi guardar para toda a minha vida.
São casamentos destruídos, porque homens e mulheres vivem meio assim. Eu não esqueço até hoje o que você me falou, meu amor. Isso me machucou tanto. Quando eu me converti, eu tinha muitas brigas com a minha esposa. Novos convertidos, a gente não se entendia. Ela falava um monte de besteira, eu tentava não ouvir, mas eu ouvia. Mas quando eu fui crescendo na fé, avançando na fé, a única palavra, ou as únicas palavras da minha esposa que eu ouço, foram as palavras que eu via ela acreditar em mim. Foram palavras que alegraram o meu coração. Eu tinha tudo para ouvir o que ela falou de ruim, ou que ela tinha tudo para ouvir o que eu falava de ruim, mas nós decidimos viver pelas palavras boas que lançamos sobre os outros. É você que decide o que você vai guardar para a vida toda. O pastor já foi humilhado muito, dentro da igreja, fora da igreja, por outros líderes, muito humilhado. Já ouvi coisas horríveis sobre mim, mas eu decidi não viver por elas. Eu decidi viver pela palavra de Deus. Versículo 7. Pois Deus, Timóteo, não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse espírito que quer habitar em você, ele é de poder vencer todas as guerras. Ele é de amor, que te faz perdoar tudo aquilo que fizeram contra você. E ele é de equilíbrio, que te dá um autogerenciamento das suas emoções, das suas atitudes. Esse é o Espírito Santo. Você quer ser inteligente emocional? E eu, como alguém que estuda sobre o assunto, eu descobri, por isso que eu tenho um curso chamado Inteligência Emocional à Luz da Bíblia, porque a maior base concreta para sermos inteligentes emocionalmente falando é termos o espírito de poder, amor e equilíbrio. Homens de Deus não são desequilibrados. Mulheres de Deus não são desequilibradas. Uma das marcas de alguém que tem o Espírito Santo como depósito: poder, amor e equilíbrio. Pessoas equilibradas provavelmente se conhecem em Cristo, vivem cheias do Espírito Santo. Eu quero terminar essa mensagem. O que Deus disse a Timóteo sobre guardar o depósito, você viu ontem, você viu há 2000 anos atrás, serve hoje e servirá até Jesus voltar. O Deus que disse a Timóteo: guarde o depósito que eu te confiei, é o mesmo Deus que te chamou hoje aqui para te dizer: guarde o depósito que Deus te confiou. Apocalipse 3, versículo 11. Eu gostaria que você olhasse para esse texto e nunca se esquecesse dele, pois ele nos impulsiona a guardar o que Deus nos confiou. Jesus Cristo, a igreja de Filadélfia, Jesus disse para aquela igreja e diz para nós: vem em breve, retém o que você tem. Ou, na outra versão diz assim: guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Jesus disse: tenha pressa de fazer isso. Por quê? Porque eu venho em breve. Guarde o que você tem, ou seja, o que já foi depositado na sua conta, para que ninguém roube a sua coroa. Pastor, eu tenho muita herança. Você tem muita herança. Você recebeu muitas heranças espirituais na sua vida.
Quem anda com essa mentalidade de guardar o que Deus confiou, ele guarda todas as heranças espirituais. Sabe o que eu guardo na minha vida como herança espiritual? Eu guardo cada conselho que os meus pastores sentaram e me orientaram. Eu guardei. Eu guardo todas as palavras que os meus pais falam ao meu respeito, a partir do momento que eles me viram ser um cristão e um filho de Deus. Nos piores dias da minha vida, eu lembro da voz do meu pai e da minha mãe. Quando eu estou na Bahia, no interior da Bahia, visitando minha mãe, eu lembro do que minha mãe libera sobre mim, do que minha sogra também libera sobre mim. A minha mãe e minha sogra falam bem assim: meu filho, eu como sua mãe, eu ainda vou te dar muito orgulho em servir a Deus como você. E meu sonho é que você faça o meu batismo. A minha sogra diz: pastor, meu sonho é que o senhor faça o meu batismo. Eu ouço as mensagens do meu pai. Ele não escreve, ele manda áudio. Minha família nunca estudou, nunca pôde estudar. Mas a voz do meu pai ecoa dentro de mim quando chega meu aniversário, ou em outras datas que não seja aniversário. Meu pai sempre manda mensagem, e o que ele fala sobre mim é o seguinte: ele fala assim: meu filho, nunca desvie desse caminho. E meu pai sempre diz assim: meu filho, como seu pai eu não consigo te dar nada material, mas que Deus mantenha os seus olhos sempre limpos, servindo a Deus. Como pai, a gente tem desavença com filhos e filhos com a gente, porque a gente quer orientar os filhos, às vezes eles não entendem. E no calor de um debate, às vezes surge uma palavra ou outra confusa. Mas eu sempre lembro o que os meus filhos falam a meu respeito no momento que nós estamos conscientes. Quando eles escrevem, dizem: pai, o senhor é a minha referência. Por que lembrar daquilo que traz dor, se eu posso lembrar daquilo que me inspira? Por que guardar o que me destrói, se eu posso guardar o que me constrói? Por que guardar o que machuca, se eu posso guardar o que me cura? Por que guardar as dúvidas, se eu posso guardar a fé? O que você está guardando? Guarde o que você recebeu, para que ninguém roube a sua coroa.